Enquanto o mundo está em crise econômica, o Google continua crescendo. Exatamente. Olha, gostei. Ai, gente, esse negócio é tão estranho com essas legendas. Mas tá bom. Vai que alguém tem algum problema para ouvir ou alguma coisa assim. Aí dá para ler. Se bem que dos mais específicos a gente não tem nenhum inscrito, que ele é surdo, né? Nós teria que convocar a presença do William aqui. Ou da Saturnina. Ou da Saturnina. Bem pensado, gente. Vamos pensar nisso aí. Mas já tem um projeto, não tem? De vocês também? Tem. Vamos que vai sair ainda. Né? Vai iniciar ainda, pelo menos. Começa semana que vem. Pois é. E por que nós começamos essa semana, gente? Sei lá. Porque a gente precisa cumprir a carga horária. Vamos. Bora lá, então. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de agradecer a inscrição, a presença e a confiança de todos vocês nessa nobre equipe que aqui se apresenta. Nós temos esse projeto de ensino, chamado Metodologias Ativas na Formação de Educadores, Instrumentos para um Ensino Remoto e Presencial de Qualidade em Ciências. Somos todos alunos e professora do IFTO Campus Araguatins. É um prazer estar com vocês e vamos nos apresentar. Eu sou a professora Kátia Paulino, sou docente aqui no campus desde 2006. Ágata? Boa tarde, gente. Eu sou a Ágata, eu sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas aqui do IFTO Campus Araguatins. Eu sou voluntária do projeto. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a professora Kátia por todo o empenho, por toda a dedicação, agradecer aos meus colegas por toda a dedicação e apoio aqui prestados para realizar tudo isso, e agradecer a vocês por estarem aqui participando juntamente conosco. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde, prazer. Eu me chamo Bruna Cavalcante Cardoso. Eu também sou graduanda do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu sou do 6º período, sou da turma de 2019, junto com a Ágata, o Daniel. Eu estou muito contente em estar aqui hoje com vocês. Espero que seja muito proveitoso para todos. E queria também agradecer a participação de todos, dos meus colegas e de todos aqui, que espero ser bem divertido e que seja benéfico para todo mundo. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Martins. Eu sou do 6º período de licenciatura em Ciências Biológicas, e com as meninas juntos. E estamos juntos desde 2019, faz bastante tempo até. E eu estou muito feliz de estar aqui com todo mundo que se inscreveu, com a galera que participou de toda a construção do projeto. Então, foi uma experiência muito legal para todo mundo, não só para mim, tenho certeza. E eu espero que seja um momento muito bom de aprendizado para todo mundo, tanto da gente que vai trazer para vocês esses temas, tanto para vocês que vão assistir, e espero que participar também, e que a gente possa ir seguir juntos até o fim e aprender o máximo possível. Acho que a Ângela não está, né, gente? A Ângela também é nossa aluna. Ela estava agorinha. Ela é nossa aluna do ensino médio, né, integrado ao técnico. Ok, Ágata? Ok. Isso. Bom, gente, esse projeto, ele surgiu a partir da nossa visão de 3 pontos principais. Primeiro foi o cenário pandêmico, onde todos nós, educadores, tivemos a necessidade de desenvolver aulas mais adequadas a um ensino remoto, já que houve a suspensão das aulas por um período curto, até que houve o retorno. E nesse retorno, foi necessário desenvolver metodologias e ferramentas para o sistema remoto. A partir do momento onde essas ferramentas foram disponibilizadas, lembrando que algumas delas já existiam, só que não eram tão conhecidas e nem tão utilizadas. A
A partir do momento que elas foram disponibilizadas, não significou que todo mundo conseguiu usar. Porque é muito difícil a gente conseguir ter acesso a tantas informações. E informações adequadas a cada conteúdo, a cada turma que a gente esteja trabalhando. Ainda hoje, existem professores que não possuem capacitação nenhuma em metodologias ativas, que são essas que a gente precisou utilizar e desenvolver de forma que o aluno ele seja mais ativo na sala de aula, que tudo isso não fique só a cargo do professor. E outra coisa que a gente percebe como problemática são os alunos recém-graduados das licenciaturas, que eles acabaram não tendo acesso a metodologias ativas nas suas universidades. Os alunos que se formaram no ano de 2020, 2021, não têm nenhuma disciplina ou curso que a universidade esteja ofertando sobre isso. Aliás, pode ser que tenha um ou outro acontecendo, mas dentro da carga horária, dentro da ementa, do projeto do curso, não foi possível ainda desenvolver e aplicar isso. Mas, quando o nosso aluno se forma e vai para o mercado de trabalho, às vezes não dá tempo de haver uma capacitação para ele. Então, o nosso objetivo maior, pode passar, Ágata, era apresentar essas metodologias para os nossos alunos acadêmicos do curso de licenciatura, para que, ao se formarem, eles pudessem já possuir algum conhecimento sobre essas metodologias e colocar em prática nas suas escolas. Isso por quê? Porque nem toda escola apresenta, né, um programa de qualificação e de capacitação para seus professores. Então, um aluno nosso que se forma em julho e começa a trabalhar em agosto, muitas vezes a escola onde ele vai trabalhar ofertou a capacitação em março. E aí, como é que vai ficar esse profissional recém-formado, já dentro do mercado de trabalho e que não possui nenhum conhecimento sobre isso? Ou um conhecimento mais simplório, somente aquilo que os professores trabalharam em sala de aula. Ele sabe como funciona, mas ele nunca foi induzido a desenvolver, a aplicar aquela metodologia. Então, esse era o nosso objetivo geral. Como nossos alunos não conseguiram todos se matricularem, a gente abriu para outros públicos. Pessoas interessadas em aprender essas metodologias são totalmente bem-vindas nesse curso. Tanto pessoas que já trabalham, né, em outras escolas, como estudantes de outras áreas. Então, todos são bem-vindos no nosso curso. E o objetivo específico, que é ministrar esse workshop para todos vocês, com carga horária de 48 horas, tá, gente? A gente vai alterar aqui. E, ao final, a gente colocou como objetivo também a elaboração e publicação de uma cartilha, onde a gente vai colocar o passo a passo dessas metodologias e ferramentas que a gente trabalhar. E essa cartilha, ela vai servir de suporte para tanto vocês, né, nossos colegas, como para as escolas que existem na cidade, e assim como publicar no nosso site e deixar a versão online disponível a quem interessar. Ok, Ágata? Vejamos, como vai funcionar o curso? A gente vai trabalhar através do Google Classroom. Quem é aluno da instituição já sabe direitinho como funciona. E quem não sabe, no final eu vou mostrar mais ou menos, porque tem pessoas que se inscreveram que já são egressos, que não pegaram essa fase do Classroom também. Então, nesse ambiente, a gente vai publicar as aulas e as atividades. Estava programado somente hoje um momento síncrono, para essa apresentação, para a gente conversar sobre o projeto e apresentar para vocês. As metodologias e ferramentas, elas serão disponibilizadas no Classroom através de vídeos. Cada semana, a gente vai colocar 1 ou 2 vídeos para vocês assistirem. Então, é importante que vocês assistam e de cada um deles vai haver um Google Forms para testar a frequência de vocês. Então, ele vai apresentar 1 ou 2 questões que são apresentadas no vídeo sobre a ferramenta e vocês respondem e recebem a frequência. E aí vai ter as atividades também, porque algumas atividades vocês precisam treinar
Ou praticar. Por exemplo, tem uma ferramenta que é o Ting Link. Ela é muito boa, mas ela é bem complicadinha e cheia de detalhes. Então, para você aprender a mexer, é importante que você treine. Então, a gente vai passar atividades, mas atividades de treino, de prática daquela metodologia. E isso é importante que vocês deem o feedback sobre a aprendizagem. Ah, eu não estou achando onde é que eu coloco aqui o título no Trello. Então, é importante que vocês falem para a gente ir adequando e ensinando vocês. Esse contato tanto pode ser lá pelo Classroom, para vocês colocarem, ou mais facilmente pelo nosso grupo no WhatsApp. Então, vocês mandam a pergunta, a gente faz mini vídeos e manda por lá mesmo, de forma que vocês consigam usar efetivamente essas ferramentas no trabalho, nos estudos de vocês. O tempo estimado do projeto é de 13 de setembro a 13 de dezembro, são 3 meses, com aulas semanais, tá certo? Que a gente vai postar tudo lá no Classroom. Inclusive, esse vídeo, na hora que o Google me retornar, eu vou disponibilizar lá também. A carga horária semanal, 2 horas, e o certificado de 48 horas, né, de curso, mediante frequência de 75%. Essa frequência é através dos formulários. Inclusive, ao final hoje da nossa apresentação aqui, da nossa live, vai ser disponibilizado no chat um Google Forms para vocês preencherem. E aí já vai ser a primeira frequência apresentada. Ok, Agatha? E aí nós temos os conteúdos a serem trabalhados nesse nosso curso. Nós dividimos em 3 módulos, porque são 3 meses. Então, o primeiro módulo é de setembro a outubro, segundo módulo, outubro a novembro, e terceiro módulo, novembro a dezembro. Então, nesse primeiro mês, a gente colocou as origens e o histórico das metodologias ativas, que é o que vai ser apresentado hoje. Aí, algumas metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, em jogos, gamificação e instrução por pares. Para o mês que vem, nós temos algumas ferramentas. Essas ferramentas, elas são Rei, Rainha, Sumae, 300, Sutori, Padlet, Kahoot. A maioria das pessoas conhece algumas dessas ferramentas porque elas são mais utilizadas pelos professores. Mas o nosso objetivo é apresentar elas e apresentar essas outras também, que muita gente desconhece. E para o terceiro módulo, o terceiro mês, nós temos aí o Trello, o Jamboard, o Mentimeter e o Ting Link. Então, esse é o nosso conteúdo. Esperamos que vocês gostem deles, que seja suficiente, que possa introduzir vocês nessas metodologias ativas e de novas formas para a gente trabalhar com nossos educandos, de modo a fazer com que ele seja mais ativo e consiga ser mais responsável na sua aprendizagem. Ok, Agatha? Então, gente, quando a gente vai começar a falar de metodologia ativa, a gente tem que falar sobre o contexto histórico, né? A origem, os históricos das metodologias ativas. Então, gente, é um erro a gente pensar que as metodologias ativas de aprendizagem, ela é uma invenção moderna, ela é uma invenção contemporânea, ela não é. Elas existiram há muito tempo, já existem há muito tempo. Basta só a gente avaliar o contexto histórico. Em cada etapa da história, foi possível a gente observar alguns métodos educativos meio que peculiares. Lá na Grécia Antiga, houve um importante destaque, a chamada ágora. A ágora, ela era um espaço onde as pessoas debatiam a política, a sociedade e demais outros assuntos. Lá também tinha a paideia, que era um sistema educativo grego cujo objetivo era a preparação do cidadão para a vida adulta. A paideia, ela estava ali intrincada com a ágora, porque elas estavam ali relacionadas com aquela troca de informações. Ambas utilizavam essa questão de troca de informações.
essa participação de ambas os indivíduos. Mas por que na Grécia Antiga foi possível o desenvolvimento de uma educação que não valorizava tanto a repetição e a reprodução, mas sim a troca de diálogo? Porque ali foi grande palco dos grandes expoentes da filosofia, né? Como Sócrates, que desenvolveu o método da maiêutica. O método da maiêutica era como se fosse um diálogo em forma de perguntas e respostas, e era uma forma de conduzir o próprio conhecimento por meio de perguntas e respostas. Era essa metodologia que Sócrates utilizava. Platão criou o mito da caverna, que foi uma metáfora que ele utilizava para tentar explicar a condição de ignorância que os seres humanos vivem. Que ele dizia que os humanos viviam aprisionados pelos sentidos e pelos preconceitos, que os impediam de conhecer a verdade. Então, era esse tipo de metodologia, de forma de metáfora, que o Sócrates, que o Platão utilizava. Já Aristóteles, ele desenvolveu o método peripatético. Esse método era um método didático que consistia em caminhar pelos ambientes, assim, permitindo uma experiência empírica. Ou seja, Aristóteles ele buscava desenvolver com seus alunos a observação, a comparação e trazendo eles a uma reflexão mais com uma experiência empírica ali incumbida. Outra relação também é a relação mestre-discípulo. Lá no século XII, nessa abordagem, o mestre transmitia o seu conhecimento interagindo diretamente com o aluno. Entendeu? Então, o conceito de aprender, ele estava intimamente ligado com o ofício. O mestre era alguém que tinha maestria em um ofício e o discípulo era o que pagava pelo aprendizado com seu trabalho. Muitas vezes eles eram até meio que escravos. Nesse método, o aprendiz / discípulo, ele aprendia fazendo também, aprendia com seus próprios erros, sob a orientação do mestre. Lá tinha muita questão do mestre chegar até bater no aluno que tinha dificuldade em aprender e chegava até mandar ele embora. E aí surgiu, daí nesses ofícios eles eram fortemente integrados com os sistemas feudais, tá? Então, que esses sistemas feudais, eles se apropriavam dos mestres por ser eles que possuíam o conhecimento do principal negócio daquela época, que era a guerra. E a partir daí surgiu as universidades, como a Universidade de Bolonha, a primeira do mundo, né? Aí, essas universidades, elas pertenciam à cidade que pertencia ao senhor feudal, e então era ele que mandava lá, que mandava na universidade. Houve várias tentativas também de fuga de mestres que eram punidos com a morte, porque eles tinham os segredos, os conhecimentos das artes e dos ofícios da guerra. Então, aconteceu algo com a criação das universidades que não existia antes. Os alunos eles deixaram de ser os escravos do mestre e passaram a pertencer às universidades, assim como eles, os estudantes, então, no caso agora, né? Os mestres eles passaram a ter graduações, deixaram de ser únicos, começaram a ter novos mestres, e alguns eram superiores aos outros. No caso dos doutores, os doutores eles não interagiam com os aprendizes. Quando eles iam falar com alguém, era em público, num púlpito, que todos ouviam e ninguém perguntava ou retrucava, porque eles eram os doutores. Então, assim, nasceram as metodologias
passivas. Olha que louco. Então, a gente chama de tradicional, essas metodologias ativas que a gente chama de tradicional. A gente percebe que as metodologias ativas eram antes do tradicionalismo, elas nasceram antes do tradicionalismo. E e as passivas nasceram somente com as universidades que criaram a aula, a aula apresentada ao aluno, e a aula apresentada ao aluno, e o aluno foi transformado, né, em alguém que só entra calado e sai calado. Esse método tradicional também se relacionava nas universidades com o surgimento da Revolução Industrial, outro contexto histórico, que era necessário passar os assuntos para os alunos bem rápido, bem básico, para que eles aprendessem logo, para que eles já iam produzir nas indústrias. Então, tinha que ser bem rápido, tinha que ser bem passivo. Então, outro contexto histórico que relata essa diferença. Então, esse processo que nós estamos fazendo agora é uma recuperação dos métodos anteriores, anteriores aos acadêmicos, às universidades, daquele tempo da Idade Média. O melhor exemplo que a gente pode ver na antiguidade, ele se encontra exatamente na Bíblia. Considerada no relato histórico, a gente nota que a relação entre o mestre Jesus, no caso, e seus discípulos, ele não era uma aula tradicional, não era uma conversa tradicional, como nas universidades, como eu especifiquei, mas era uma exposição simultânea acompanhada de uma conversa, de um debate, baseado sobre os temas, né, que ele estava utilizando. Até nas pregações públicas, com muitas pessoas, as conversas, as discussões, havia conversa, havia discussão, e ele utilizava muito o uso de parábola para contextuar suas falas. Ele utilizava muito isso para dar um contexto àquilo que ele estava dizendo. Então, isso é um método ativo, não é? Então, gente, é isso, essa partezinha do contexto histórico para vocês. Obrigada pela atenção. Agora eu vou passar a palavra para a Bruna, para ela continuar a nossa apresentação. Oi, gente. Agatha, aí você apresenta o slide, por favor. Ok. Tá aparecendo? Agora tá. Bem, gente, boa tarde, né? Eu já me apresentei anteriormente. E eu vou falar para vocês um pouquinho o que são as metodologias ativas. Pode passar, Agatha. Bem, na metodologia ativa, o aluno ele vai ser o personagem principal e o maior responsável pelo seu processo de aprendizado. Nas metodologias ativas, o aluno ele vai ter autonomia de construir o seu conhecimento. Quando a gente fala que o aluno vai ter autonomia para construir seu conhecimento, a gente pode acabar pensando que o professor vai deixar esse aluno largado, sem uma orientação. E não é bem assim. Aqui, como a gente pode ver na imagem, o professor ele vai estar como mediador. Então, ele vai auxiliar o aluno a ir atrás das informações para a construção desse conhecimento. Então, o professor ele vai disponibilizar ferramentas, vai disponibilizar mecanismos onde esse aluno vai conseguir pesquisar, procurar e interagir com as informações, certo? O aluno também, os alunos, né, vão ser estimulados a trabalhar em grupo. Quando a gente trabalha em grupo, a gente aprende bastante, porque ali a gente vai ter uma troca de informações, troca de conhecimento, troca de experiências, e isso enriquece muito o aprendizado. Outra coisa muito importante nas metodologias ativas é o processo de engajamento e cooperação dos alunos, tanto entre si quanto com o próprio professor. Então, o professor, como mediador, ele vai procurar alternativas para engajar esses alunos a participar dessas atividades, a realmente estar pesquisando o que tem que ser pesquisado.
Outra coisa muito interessante das metodologias ativas é o processo reflexivo que ela causa, tanto no professor quanto nos alunos, já que no momento em que o aluno está fazendo o uso dessa metodologia ativa, nesse processo de ser ativo na construção do próprio conhecimento, ele vai passar a perceber e anotar o processo de aprendizagem de uma forma diferente, de uma nova percepção. E a aprendizagem, ela é baseada em problemas. Então, o aluno vai ter um problema e ele vai procurar uma solução, mediada, é claro, pelo professor. Ok, Agatha. Nós temos os tipos de ensino. O ensino passivo, ele é aquele ensino onde o aluno ele não vai ser o centro do seu próprio aprendizado. No ensino passivo, esse local é do professor. Então, o professor é que vai ser o centro das atenções. É ele que vai disponibilizar todas as informações. E o aluno, nesse caso, ele vai ficar no papel de espectador. Então, ele vai apenas ver e ouvir. Ele não vai participar ativamente desse processo. Aqui nas imagens, vocês podem notar que o professor está ali como a boca que fala e os alunos como os ouvidos que ouvem. Então, eles não participam ativamente do processo. Eles estão ali apenas olhando, apenas escutando. Ok, Agatha? E nós temos os tipos de ensino ativo, onde as metodologias ativas fazem parte. No tipo de ensino ativo, o aluno ele vai ser ativo no seu próprio processo de aprendizagem. Então, ele vai fazer pesquisas. A sala de aula em si vai se tornar um ambiente mais acolhedor, já que não vai ter aquela hierarquia tão forte, onde o professor é o todo-poderoso, onde ele vai ser o único portador da sabedoria, e o aluno é lá quem está procurando o conhecimento. Não vai ser assim. O aluno ele vai estar ali junto com o professor e os colegas, compartilhando informações, compartilhando conhecimentos, para que haja uma construção concreta do saber. Então, isso é muito interessante, porque vai ter a partilha de experiências, entre as questões culturais, entre uma série de fatores que vai ajudar esses alunos a aprenderem de forma mais efetiva. Ok, Agatha. Aqui, para que a gente consiga visualizar de forma mais tranquila como a gente costuma aprender, nós temos essa pirâmide aqui de aprendizagem. Na sua base, a gente pode ver alguns métodos de aprendizado ativo, que são ensinar, praticar e discutir. Neles, a gente pode ver uma porcentagem muito maior de aprendizado. Então, quando se ensina, está aqui cerca de 95%. Então, normalmente, as pessoas aprendem muito mais ensinando do que estudando sozinho. Eu, particularmente, aprendo muito quando eu ensino outra pessoa. Então, para mim, esse método é muito importante, porque eu tenho que estudar muito mais, porque eu vou ensinar alguém, e quando aquela pessoa me faz uma pergunta que eu não sei responder, eu vou fazer novas pesquisas, e isso vai enriquecer muito mais o meu conhecimento. A prática também é algo muito importante, porque às vezes você vê a teoria, só que a teoria da prática, ela se difere muito. Então, quando você realiza práticas, aquele conhecimento que você tinha prévio, ele fica muito mais rico e muito mais fixo na memória. E a discussão com os colegas, com o próprio professor, também auxiliam muito na fixação do conteúdo. E esses três são métodos de aprendizagem ativa. Aí a gente passa a ver e ouvir, observar, escrever e ler, que aí passam a ser métodos de aprendizado passivo. Nesses métodos, eles não são ineficazes, tem muitas pessoas que aprendem muito mais utilizando eles. Só que não são a maioria das pessoas que conseguem aprender de forma efetiva utilizando esses meios. Então, é interessante utilizar de todas as formas de aprendizado, para que realmente o professor, enquanto mediador, ele consiga alcançar não só 1, 2, 3 alunos, mas toda a turma, porque a gente sabe que cada aluno ele vai trazer características específicas, vai trazer uma bagagem de conhecimento específica, e talvez ele não se adapte a uma metodologia que você venha utilizar. Então, você tem que utilizar de várias, para que pelo menos uma delas
alcance esse aluno. Certo? Muito obrigada. Era isso que eu queria falar para vocês no momento. E até depois. Ok, Agatha. Boa tarde, gente, de novo. Para quem chegou depois, eu sou Daniel Martins, e vou fazer aqui com vocês uma pequena dinâmicazinha. Agatha, pode apresentar, deixa eu apresentar, por favor. Tá, é o seguinte, espero que todo mundo esteja me ouvindo. Eu peguei o nomezinho de vocês, da galera inscrita, que está aqui agora, e coloquei em um sorteio. Então, a gente vai discutir agora sobre a importância das metodologias ativas. E para não deixar só a nossa fala, como já teve do começo até agora, eu quero que vocês também participem. Então, como eu falei, eu peguei o nome de vocês e coloquei num sorteador. E eu vou dar 3 minutos para vocês entrarem no Google e algum livro, alguma coisa, e pesquisarem essa importância das metodologias ativas. Logo depois que se passarem esses 3 minutos, vocês voltam aqui e eu vou sortear um nome. E a pessoa que eu sortear, caso possa, sei lá, como a gente está no AD, né, pode estar acontecendo algum barulho em casa, ou não, ou caso a pessoa possa falar, ela vai falar o que ela pesquisou, ou a opinião dela, ou a galera que já está na frente do curso, que já sabe de cabeça, eu acredito, sobre o conteúdo. Então, eu acredito que vai ser muito interessante e eu espero que vocês participem. E é bom enfatizar, né, Daniel, que a gente está falando de um curso de metodologia ativa. Então, falar e fazer. Então, é bom ter esse momento. É bom ter essa interação. Né? Porque senão fica metodologia ativa, mas está todo mundo passivamente. É, só recebendo, tradicional. Então, tá aqui o nome de todo mundo. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Então tá. Os 3 minutos vão começar agora. Então, é às 15h45, 6, 7, 7. Vocês voltam. A gente espera vocês. Tinha que ter uma musiquinha para ficar de fundo. Se quiser, eu ponho. Que música? Não sei, uma música estimulante para o pessoal fazer a pesquisa. Mas é rapidinho, gente. Rapidinho, 3 minutos. Como é o Google, né? Eu acredito, né, que a maioria não vai pesquisar num livro, na biblioteca, então não vai demandar tanto tempo. Isso. Nós já falamos bastante também, já deu para ter uma ideia. Isso, ter uma ideia. Fora que tem muita gente que já passou, né, pelo conteúdo, teve aula. Que está fazendo disciplina, onde já foi falar de metodologia ativa. Então, acho que é uma mínima base a galera deve ter. Fora que também tem egresso, né, que já praticamente aplica em sala. Então, pode falar com a gente. É verdade. É muito legal, na verdade, tudo isso. Isso aí é uma coisa que é incentivada a gente fazer nas aulas, em todas as aulas. É você ter um momento e colocar uma dinâmicazinha, colocar um sorteador e jogar uma pergunta, que é uma forma de tornar tudo mais dinâmico. Dinâmico, isso, dinâmico. É bem legal. E é bom porque todo mundo dá uma esparecida, então... Mas tem que voltar do Google, gente. Não entrem no Instagram. Exato. Vocês têm que ir lá pesquisar, minimizar a tela do Meet, pesquisar e voltar, né? Não precisa ficar fora. Isso. E aí, sobre o uso da metodologia ativa, é importante o professor estar atento a isso. Marcou 47. Quando for 47, retorna para o pessoal também não desviar muito. Porque como está todo mundo em casa, o perigo... né, está em todos os lados, né? Qualquer coisa pode tirar a atenção. A gente tem concentração. Beleza, deu 47. Sorteia. Sorteio. A galera tá aí? Todo mundo voltando? Todo mundo voltou. Voltou, 23, beleza. Todo mundo que conseguiu pesquisar, mandou um aquezinho no chat, só para mim saber.
Beleza. Então, lá, vamos para o sorteador. Como eu falei 3 minutos atrás, vou sortear o nome, vocês pesquisaram, e aquele que eu sortear vai falar um pouco sobre essa importância também, a importância das metodologias ativas. Então, vamos lá. Eu vou sortear 3 nomes. Quem puder falar, fala. Quem não puder, pode avisar no chat, que não vai conseguir. Então, vamos lá. O primeiro nome vai ser a Poliana, nossa querida. Tá aí, Poliana? Boa tarde, estou aqui. Boa tarde. Boa tarde. Então, as metodologias ativas, né, como a gente já estudou em disciplinas passadas e agora também, né, elas são muito importantes e trazem vários benefícios. Melhora a concentração do aluno, né, para resolver determinada atividade. O aluno possui maior capacidade, né, de resolver os problemas. O aluno sente mais interesse em participar das atividades, desenvolve o pensamento crítico, né, melhora a comunicação, principalmente para quem é tímido, né, e entre outras, são várias vantagens. Obrigado, Poliana. Tá, vamos para o próximo. Vamos ver quem será? Uana, você tá aí? Uana? Boa tarde. Boa tarde. O meu fone aqui tá com um probleminha. Tranquilo. Bom, as metodologias ativas, elas fazem com que o professor ele seja um mediador, né? E o aluno, ele é o centro da aprendizagem, né? Ele faz com que o aluno tenha autonomia de pensar, né? De refletir sobre as suas ações. Deixa eu ver mais o que. Faz com que os alunos também trabalhem em grupo, as metodologias ativas. E a aprendizagem, ela é baseada também em resoluções de problemas. É isso. Obrigado, tá, Ana? Agradeço. O próximo e último. Vamos lá? Iracélia já foi, né? Não, foi a Poliana. Não. Foi a Poliana? Ah, tá, então. Iracélia, você pode? Falar aqui alguma coisa. Então, traz muitos benefícios, como a Poliana falou, né? E para o estudante, traz também autonomia, confiança e criticidade. Isso. Tá, muito legal, bem legal. Então, gente, é realmente isso que elas falaram. E a galera falou, não pesquisou, achei interessante. Caso alguém queira falar alguma coisa, queira adicionar, agora tem um espaço livre, não vai ser sorteio. Caso alguém queira falar alguma coisa, seja no chat ou seja em voz, pode falar. Miqueias, eu sabia que tu ia falar, Miqueias. Pode falar, meu filho, contigo. Eu gosto. Não, só para lembrar também que as metodologias ativas, elas são importantes para alcançar todos os alunos. Porque Isso. Lá nas metodologias tradicionais, né, ali muitas vezes exclui aquele aluno, né, que não consegue aprender somente com as formas tradicionais que os professores usam, né? Com o uso das metodologias ativas, aquele aluno que talvez é tímido lá, mas que ele tem uma capacidade, mas que aquela forma que o professor dá aula todos os dias, ele não tem a oportunidade de se expressar. Aí, por meio dessas atividades, que vai fazer com que o aluno seja o centro, né, do processo, o aluno pode se desenvolver melhor, e essa questão aí de atingir todos. Ali como é que fala? Uma metodologia que o professor usa hoje vai alcançar ali vários alunos, amanhã pode atingir outros e assim sucessivamente. E assim vai ser um ganho para todos, né? Mais ou menos isso. Obrigado, Miqueias. Mais alguém quer falar alguma coisa?
Eu posso falar? Pode, nossa, claro que pode mesmo. As metodologias ativas também elas são interessantes, não só para o aluno, mas também para o professor, né? Porque tira aquela sobrecarga da gente, aquela responsabilidade que a gente tinha antes no ensino tradicional de só a gente ter que fazer, né, de certa forma, o aluno aprender. Então, as metodologias ativas não, elas passam a responsabilidade para o aluno, né? O professor, ele elabora uma proposta e o aluno, ele tem a responsabilidade de querer aprender ou não. Então, a gente divide, de certa forma, essa responsabilidade, né? E também eu acho interessante as metodologias ativas que ela forma não somente para o conteúdo, né, para aquele objeto de conhecimento que está sendo trabalhado, mas também a nossa formação quanto pessoas, né, porque permite que a gente, que os alunos, eles trabalhem em grupo, então eles aprendem a trabalhar em grupo, aprendem a socializar com pessoas, né, com outras pessoas, a se comunicar, como a Poliana falou, né, a comunicação, então desenvolve outras coisas além do conteúdo, o respeito, né, pela opinião dos colegas, então é bem interessante porque envolve várias aprendizagens. Isso, obrigado, prof, pela participação também. Então, gente, Agatha, pode apresentar agora. Por favor. Então, vamos lá. Passe, por favor. Quantas metodologias ativas? Tá, passe. Isso. Eu vim falar com vocês, o meu principal, já que o meu intuito principal com essa dinâmica do início foi ver o que vocês conseguiam fazer com esse conhecimento, se vocês conseguiram obter ele de forma fácil, e sim, conseguiram, e trazer ele em discussão para cá com essas questões que eu vou apresentar para vocês. A questão principal é, metodologias ativas do ensino presencial, vale a pena tentar? Então, com o decorrer da minha fala, a gente vai decidir no final se sim ou não esse tipo de métodos valem. E eu elaborei algumas questões e tive a ajuda de alguns professores aí do campus, e agradeço muito a eles por terem me ajudado, a professora a Kátia, a professora Janaína, a professora Quitéria, terem me ajudado aqui nessa parte, vou apresentar para vocês. Eu falei com elas porque elas realmente têm essa propriedade, né, tanto de experiência e de curso, então eu vou poder falar com a gente um pouco. Então, eu peguei algumas respostas delas e coloquei aqui para a gente poder dar uma olhada. Então, a primeira pergunta foi: qual a eficiência dessas metodologias comparada a outras? O aluno exercita o seu pensamento crítico e tem mais autonomia e capacidade de resolução de problemas. No caso, vocês vão conseguir ver que tanto o que vocês falaram anteriormente, como as duas respostas, ou mais respostas que vão vir, vão se relacionar, porque é o mesmo tipo de tema e as pessoas que vão falar dele têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de conceito. Então, assim, elas vão ter sempre algum tipo de relação às respostas. A segunda vem dizer que elas fazem com que os alunos sejam mais ativos em sua aprendizagem e, com isso, o conhecimento pode ficar mais sólido, já que o mesmo foi sujeito em sua própria aprendizagem. Vem falando aqui que, do que vocês falaram, sim, que os alunos, eles, por serem participativos, ativos da própria educação, todo o conhecimento que eles vão conseguir obter vai ser algo mais concreto, sólido, como dito, e eles vão conseguir levar isso para frente. Não vai ser algo meramente decorativo, que vai ter que ser feito por ser feito, como normalmente é na metodologia ativa, né? Na metodologia tradicional, não ativa. E que esse conhecimento vai ser um conhecimento melhor, assim, que os alunos realmente vão conseguir levar ele para frente. Ok, Agatha? Tá, o segundo questionamento foi: qual a vantagem da sua aplicação em sala de aula? Primeiro vem dizer que o maior envolvimento e participação, os alunos se tornam mais ativos e protagonistas do processo. E o segundo diz: a vantagem é que o aluno se torna o protagonista, como eu disse, se relaciona, do processo de ensino e aprendizagem. Algumas delas, o professor, ao passar o conteúdo para o aluno, estudar sozinho. Ganha-se mais tempo,
para uma discussão em sala de aula, sendo essa discussão entre aluno e aluno e professor. Então, a gente vê aqui com esses dois que essa relação do aluno-professor, aluno-aluno é muito importante, porque vai deixar a educação horizontal, entende? Eu lembro muito bem dessa professora que estava falando dessas diferenças da educação vertical e da educação horizontal. Na educação vertical vai ser de cima para baixo, onde, no caso tradicional, né, que o professor vai estar em cima e os alunos vão estar embaixo apenas recebendo o que o professor passa, por isso é vertical. E na horizontal vai ser todo mundo no mesmo nível, então a gente vai ter interação tanto de aluno com aluno, contribuindo com o conhecimento do outro, e o professor respeitando o conhecimento do aluno e também ajudando ele a desenvolver aquilo que ele não sabe ainda e a melhorar o que ele já sabe. Então, vocês podem ver que as vantagens são muitas, assim, são bem amplas e que vai fazer com que essa formação do aluno e também do professor, que a gente vai ver até na frente, e a professora Janaína também citou, vai ser melhor. Ok, Alex. Tá, a terceira questão a gente vai ter o que essas metodologias proporcionam para o professor. Essa parte é muito interessante, que a professora Janaína chegou a tocar nesse ponto. Maior segurança da aprendizagem dos alunos, desperta a vontade de buscar novas ferramentas de atuação e também favorece bom relacionamento em sala de aula. Essa resposta eu quero dar enfoque, por quê? Como a gente sabe, eu tenho certeza que a maioria da galera que passou por alguma situação dessa, que um professor que você tinha muito apego com ele, ser um amigo seu ou algo, você conseguia meio que se desenvolver melhor na matéria dele, entende? Então, o relacionamento de aluno-professor amigável, assim, em que todos os dois se respeitam, sabem dos conhecimentos uns dos outros, ele é melhor. O desenvolvimento, toda a educação é melhor. E igual o Miquel falou aqui no chat agora, é fundamental. E às vezes aquele professor que você não vai muito com a cara, assim, de primeira, igual tem gente que passa por essa situação, um professor que, sei lá, pode ter feito alguma coisa, você não se interessa pelo que ele passa, então você meio que tende a não querer aprender aquilo e acaba por não realmente não aprender, não leva nenhum conteúdo do que ele fala para casa. Então, essa relação realmente é muito importante e fundamental. A próxima a gente fala aqui. Diferentes formas de promover o ensino, diversificando suas aulas e suas formas de avaliar, saindo de um tradicionalismo que ainda impede ensinar o mesmo conteúdo através de diferentes ferramentas. Aqui, a gente vem falar de outra vantagem que é muito legal da metodologia ativa, que é a diversidade de coisas que se pode fazer. Então, a gente pode adaptar a nossa metodologia de ensino para cada aluno, fazer algo que alcance eles melhor, fazer algo que seja mais coerente com a vivência deles, coisas que vão fazer com que o aluno se sinta confortável em fazer, não seja algo obrigatório. Como, por exemplo, tem aluno que ele fala muito bem, ele é muito bom oralmente, ele consegue se expressar tranquilamente, ou tímido ou não, alguns conseguem. E outros já são muito bons na parte de escrever, já consegue fazer uma prova com muito mais tranquilidade. Então, essas formas, a gente consegue, essas visões, essas formas de isso acontecer a educação, a gente pode adaptar todas elas dentro de metodologias ativas. E também conseguir ferramentas que vão ajudar isso para a gente, tanto no presencial como no remoto. A gente conheceu no remoto, por exemplo, programas como o Kahoot, que são muito úteis para fazer aqueles quizzes bem rápidos, são muito legais, assim, faz o aluno participar, é muito interessante. Ok, Arthur. Na quarta e penúltima, a gente vai ter qual ou quais vantagens essas metodologias podem trazer aos alunos no ensino de ciências. Então, a primeira resposta vai dizer, existem sites e ferramentas que podem ajudar quanto ao acompanhamento das atividades laboratoriais, inclusive sendo essenciais para a maioria das escolas que não possuem laboratórios de ciências. Assim, simuladores têm sido muito importantes na aprendizagem, principalmente em genética e citologia. Foi o que eu falei. A nossa fase atual é a fase de ensino remoto. Principalmente a gente, do curso de ciências biológicas, a gente sabe que a nossa perca de conhecimento por não ser presencial foi grande. A gente sabe disso. A gente sempre tentou amenizar o máximo possível. E uma dessas formas que a gente sabe são essas ferramentas que existem na internet, igual eu falei do Kahoot anteriormente. E nessa resposta tem muito interessante, que é a parte do simulador. Existem muitos simuladores de, por exemplo, simulador de célula, simulador de organismos, por exemplo, a célula de uma árvore, uma planta, né, a célula vegetal, que é muito interessante, que é uma forma que a gente consegue ali meio que suprir, entre aspas,
aquela necessidade de uma aula prática no modo remoto, que é o que a gente vive hoje. E é muito legal também, pode ser usado tanto aqui quanto em sala, por exemplo, com um professor que não tem, uma professora de escola pública, onde a escola não tem uma estrutura inteira para que ele consiga dar uma aula um pouco mais avançada, por exemplo, citologia, ele pode usar um recurso desse. São recursos muito novos, né, entre aspas, que a gente sabe que a metodologia ativa, pelo que a Agatha falou lá no começo, não é algo novo, mas esses métodos tecnológicos são novos e podem ser usados para fazer esse tipo de ensino. Na segunda resposta, a gente vai ter: o aluno se torna mais responsável, autônomo, criativo, desperta o seu senso crítico, capacidade de resolver problemas, trabalhar em grupo, se comunicar e respeitar a opinião dos colegas. É como eu falei antes, é a parte da educação horizontal, onde todo mundo é igual, todo mundo se respeita, todo mundo tem a sua autonomia e todo mundo consegue criar com o seu conhecimento e criar coisas com o seu conhecimento e criar o seu próprio conhecimento. Então, vai ser há uma vantagem enorme na aprendizagem do aluno, do professor, esse uso. É muito interessante. Ok, Ed? E para finalizar, nossa quinta questão, a gente vai ter o que as unidades de ensino podem fazer para incentivar o uso dessas metodologias. A primeira vem dizer: disponibilizar recursos financeiros e tecnológicos para a implementação das propostas dos professores e também oferecer condições de formação continuada visando a aprendizagem de novas metodologias e prática de professores. Natália levantou a mão, pode falar, querida. Ou manda no chat também. Ah, tá, beleza. Continuando. Essa parte, ela é um pouco polêmica, de perguntar o que falta, né, entre aspas, o que pode incentivar esse uso de ensino, que as duas professoras que responderam, elas vão falar a mesma coisa, né? Tanto a primeira quanto a segunda, vão falar que esse incentivo aos docentes de realizar aquilo, capacitação, ter recurso na própria instituição, trazer esse conhecimento para os professores, que eu acho, quer dizer, eu queria acreditar que não, né? Mas eu acho que a maioria dos professores que estão no mercado hoje não tem um conhecimento sobre essas metodologias tão concreto. Tanto que eu acho que a maioria da galera que está aqui, que já está fazendo a faculdade, já está um pouco mais avançada, ou os próprios professores, passaram maior parte ou totalmente do ensino fundamental ou médio sendo ensinados a partir do método tradicional. Então, tipo, digamos, uma perca meio grande na parte do ensino. Esses professores não têm esses professores que passaram com eles não têm essa capacitação. Então, é muito importante essa promoção grande, igual a gente está fazendo agora. O nosso intuito é esse, trazer essas informações para que as pessoas possam conhecer e possa ser ali divulgado, e que todo mundo possa saber que existe e saiba usar e saiba a eficácia dele e as vantagens e tudo que vai trazer de bom. A segunda vem dizer: promover capacitações para o seu corpo docente. Como falei, as respostas se relacionam, então as duas falam a mesma coisa, do modo contínuo para a atualização frequente acerca das mesmas, com atividades práticas e contextualizadas. Então, é o que eu falei. As vantagens são grandes, tanto para o professor quanto para o aluno, o desenvolvimento é melhor. Então, voltando à nossa pergunta inicial, que é a que está em destaque em cima, essas metodologias ativas do ensino presencial, vale a pena tentar? Na minha visão, vale. E o que vocês acham? Tem algum ponto que não pode ser dito que vá contra, ou vocês concordam comigo? Pode falar aqui no microfone ou falar no chat também. Gente. O pessoal dormiu. Dormiu todo mundo. Tá, gente. Como eu falei, eu acredito que sim. Então, elas são muito boas. Tem que ser aplicada, todo mundo tem que aprender para a nossa educação, pelo menos, melhorar um pouco. Ok, Arthur? Essas são as nossas referências que a gente usou para montar toda essa apresentação. E eu agradeço a todo mundo que ouviu, ou se estão dormindo também, não tem problema, acontece. E é isso, gente. Obrigado. E agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Kátia.
Isso. E como você disse, Daniel, eu, a professora Janaína e outros, viemos de um sistema totalmente tradicional na nossa formação. E nós não tivemos acesso a essas metodologias ativas, às ferramentas que existem hoje de interação entre colegas, entre professor e aluno. Nós fomos obrigados a aprender e a maioria dos professores acaba gostando de usar. Então, não é porque vai acabar o ensino remoto e ano que vem a gente deve ir para um híbrido ou voltar totalmente para o presencial que isso tudo vai desaparecer. De forma alguma. Então, dá para continuar utilizando. Por quê? Porque a gente vai vendo quais são as vantagens e o tanto que elas promovem a autonomia do aluno em buscar, em pesquisar e colocar ali suas respostas. Então, é uma coisa bastante importante e deve seguir em frente aí. Então, é importante para todos vocês conhecerem e se aprofundarem naqueles que vocês mais gostarem, aquelas que mais se adequarem aos objetivos da aula. Então, são várias metodologias e nós temos um leque com 8 ou são 10 ferramentas diferentes. Mas eu vou usar tudo? Não, você pode usar e escolher de acordo com o seu objetivo. O que você quer? Eu quero que os alunos organizem um projeto. Então, talvez um Trello, que é um quadro colaborativo, pode ser bom, ou um Jamboard. Então, elas podem se adequar de acordo com a necessidade que os professores, que os alunos, de quem está aprendendo, quiser utilizar. Então, o Trello mesmo eu gosto para organizar minhas coisas, porque eu consigo colocar o que eu tenho para fazer, o que eu tenho que pesquisar, quais sites são importantes para eu colocar na minha aula, onde estão as atividades. Então, conhecer é o primeiro grande passo. Então, toda forma de aprendizagem é válida, é importante, não ocupa espaço na nossa mente e só vai somar para a nossa construção do pensamento. Eu gostaria de mostrar para vocês, então... Gente, só um aviso, o link da frequência de hoje está disponível aí no chat, tá? Muito bem. Respondam a frequência direitinho, gente, que vai ser dessa primeira aula. Vocês já devem ter recebido um e-mail para que vocês entrem lá no Classroom, que façam parte da nossa turma. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, quem não conseguir entrar na turma, através do e-mail que foi enviado, pode, então, falar com a gente através lá do grupo do WhatsApp, que a gente vai estar enviando um link para entrar na sala. Esse daqui é o nosso ambiente de ensino. É através dele que vocês vão ver as aulas que forem postadas, inclusive a de hoje, as atividades. Então, estejam sempre de olho no Classroom. A gente também vai ficar sempre dando os avisos através do grupo lá do WhatsApp, para que ninguém se perca e para que vocês consigam aprender a mexer nessas ferramentas, tirem suas dúvidas com a gente, tá bem? E aqui já tem algumas pessoas que aceitaram os convites. Os professores somos nós 5, viu? Daniel, Bruna, Agatha, Ângela e eu. Vocês podem fazer as perguntas para qualquer um de nós, tá? E aí nós temos, então, alguns alunos que já aceitaram. Vocês podem ver que a gente colocou aqui os e-mails de vocês e aparece dizendo que foi enviado. Essas pessoas que estão mais escuras aqui, ó, Ellen, Iraceli, é porque elas já aceitaram e elas já conseguem visualizar o que é postado lá no Classroom. Ok? Assinem a frequência. Então, esse é o nosso ambiente de aprendizagem. Nós decidimos mostrar também porque não sabemos se todo mundo tem acesso. E qualquer dúvida para manusear o Classroom, vocês também podem falar com a gente. Tá bem? Caroline levantou a mão. Diga, Caroline. Carol? Meu Deus. É porque o botãozinho fica... O botãozinho é perto. É isso mesmo. É perto, aí complica. Então, para hoje, faltou alguma coisa, equipe? Não.
Acho que não. Então, gostaria... Só o aviso sobre a primeira aula da Agatha. Isso, vai estar disponível lá, vou disponibilizar lá para vocês. E o assunto é sala de aula invertida. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem chamar a gente, tá? Isso. Podem chamar lá no grupo, podem chamar no próprio Classroom, que tem como você colocar os comentários, perguntas. O importante é a gente interagir e vocês sentirem-se à vontade para aprender todas essas metodologias, tá? Então, para agora, é preencher a frequência e daqui a pouco a aula da Agatha já está lá, Agatha? Não. Não, vou colocar agora. Ela vai colocar lá o link. É um link no YouTube, aí vocês só vão ver. Não precisa aí vocês baixar assistem. Só lembrando, gente, também que todos os materiais vão ser disponibilizados sempre às quinta-feiras, nesse horário onde a reunião começou hoje. Esses vão ser nossos horários de atuação, então fiquem sempre atentos. E assinem a frequência do recebimento também. Quando a gente enviar um vídeo, um conteúdo para vocês, vai vir uma frequência junto. Vocês têm que assinar, no máximo, até o envio do próximo conteúdo. Ou seja, por exemplo, vem um vídeo hoje, quinta-feira, da Agatha. Então, vocês vão assistir, assinar a frequência até a próxima quinta e já entra no outro. Isso. É assim. Aí, há algumas frequências, tem algumas perguntinhas para a gente analisar o nível de conhecimento, se está dando certo, né? Se vocês estão entendendo, né? E vão ter também algumas atividadezinhas para ver se vocês realmente estão conseguindo praticar as atividades propostas, se estão realmente entendendo as ferramentas e tudo mais. É um curso de metodologia ativa, então a gente quer que vocês sejam ativos para aprender essas metodologias. Certo? Pronto. Então, todo mundo conseguir entender, qualquer dúvida, pode chamar a gente lá no grupo ou no Classroom, a gente vai estar sempre disponível. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre o decorrer do curso ou algo assim, ou ficou tudo claro, gente? Um monte de ok. Acordaram, né? Tá cheio de ok no chat ali. Pronto. Pois então eu vou encerrar agora a gravação e assim que eu recebê-la no meu e-mail, eu vou disponibilizar para vocês, porque aí vocês podem assistir de novo.